Queridos, tem algo da palavra que me chama muita atenção e que possivelmente você já ouviu de alguma outra forma, mas eu vou te dizer que para quem já esteve distante dos caminhos do Senhor, falar disso para mim até mexe muito meu coração. Você já ouviu falar naquela passagem do filho pródigo, que na verdade existe ali um subtítulo, o filho pródigo. O guitarrista passou por trás aqui. O filho pródigo. Aí o que acontece? Mas o maior ensinamento que nós podemos ver nessa passagem de Lucas 15 é sobre Jesus, é sobre Deus, o próprio Deus, o Pai, que com misericórdia, bondade, perdoa. É ou não é? Fica comigo aqui, não se distraia. Um Deus que perdoa, um Deus que não olha se o filho estava fedendo, ou o que ele gastou, ou o quanto errou. Um Deus maravilhoso. Então ali deveria ser um pai bondoso, deveria ser o tema. Então a passagem do filho pródigo, eu quero ler com você. Eu quero que você entenda que independente da situação que você já viveu, eu quero dizer que o Senhor é um Deus maravilhoso, que te aceita conforme um arrependimento no coração, conforme a sua vida estiver disposta a querer uma mudança de mente. Esse é o Deus que eu e você servimos. A distância não nos faz menos filhos. Você sabia disso? Você pode estar distante dos caminhos do Senhor, mesmo aqui dentro, por muito tempo, mas hoje, no nome de Jesus, você irá se aproximar do Senhor Jesus. Amém, queridos? De um Pai maravilhoso. Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, um outro país, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava conta. Nada, eu acho, né? Você passou rápido ali, nada, obrigado. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Isso é maravilhoso. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha que mensagem linda. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Estava onde? Você não está acompanhando comigo. Ele estava onde? Isso, tem café lá atrás, qualquer coisa para você acordar. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito
para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. E o último, acho que o penúltimo: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Repita comigo: ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, todos nós, Pai amado, fomos destituídos da Tua glória. Eu te peço, Pai, que agora nós possamos compreender a Tua palavra, em breves pontos, Pai, que essa palavra linda que se diz, por si só, lida, Pai amado, já é uma pregação. Que a semente da Tua palavra venha tocar no nosso coração e que nós possamos entender a nossa posição em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. O tema da minha mensagem, querida, é o caminho de volta. Veja que aquele filho mais novo pediu a herança, e normalmente aquela pessoa que pega a herança do seu pai é o pai que já faleceu. Tomar posse dessa herança é o pai que já faleceu. Então, uma coisa que nós já devemos aprender aqui, que o nosso pai terreno, ele pode deixar uma herança para você, e realmente quando ele acabar partindo dessa terra, você vai ficar com uma parte de uma herança. Mas o nosso Pai Celestial tem coisas para a minha vida e para a sua vida que estão disponíveis na vida dele, porque o nosso Pai Celestial não vai morrer. Você está me entendendo? Então tem coisas que eu e você não acessamos, ou daqui a pouco até acessamos, mas fazemos disso uma maldição, porque aquilo que era para ser bom para ele, se tornou o quê? Uma maldição. Ele estava distante de casa, pegou sua herança, não quis mais saber de ficar na casa do pai, onde ele tinha tudo, e decidiu ir para outro país, um lugar muito distante. E o meu primeiro ponto é que longe do pai há necessidades. Eu não sei se você já se desviou do caminho, ou se talvez você está conhecendo Jesus hoje. Jesus agora, através dessa ministração, um pai de amor, um pai celestial, um pai que cuida do seu filho. Eu já estive distante dos caminhos do Senhor, afinal já são mais de 20 anos na caminhada cristã, e eu vou dizer para vocês que se afastar dos caminhos do Senhor é a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida, porque você começa a enxergar vários defeitos, porque é uma estratégia do inimigo, fazer com que você enxergue vários defeitos na igreja, no seu irmão. Você começa a enxergar várias coisas que até então parecia tudo maravilha, mas aí dentro da sua casa, como é que o Senhor permite isso? Como é que está dentro da igreja? E aí você foi abençoado, você recebeu várias coisas, você desenvolveu até dons dentro da igreja, e você acaba se distanciando. Foi num momento desses que eu, distante do Senhor, eu tinha até saudade das pregações, eu tinha saudade das palavras, dos louvores, dos meus irmãos em Cristo Jesus, e eu decidi voltar. Eu confesso para vocês que, como eu mencionei, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ficar distante do Senhor. Eu fiquei um tempo assim, não muito grande, mas eu lembro que eu já não lia mais a Bíblia, eu não tinha mais aquele relacionamento, eu estava passando necessidades. E aí foi o momento que eu decidi: Senhor, chega, na minha vida não dá mais, eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Muitas vezes nós estamos dentro das quatro paredes, tanto branca ou preta, não importa, e nós estamos distantes do Senhor. Nós não estamos acessando as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. E em outros momentos nós nem nesse local estamos. Nós estamos às vezes no local certo, mas com a motivação errada. Igual aquele
aquele aleijado, paralítico, diante da porta formosa, estava no lugar certo, mas com a motivação errada. Aí Pedro se aproximou, passou, ele estava ali pegando esmolas. Pedro falou: olha, esmola eu não tenho, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele estava diante da igreja, diante da palavra, diante de algo que poderia mudar a vida dele, mas com o encontro de uma pessoa que está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida, a vida do próximo começa a ser mudada. E como eu estava falando, naquele tempo eu decidi parar, chega, longe do Senhor eu não posso mais estar. Eu resolvi voltar aos caminhos do Senhor. Eu lembro que eu peguei a Bíblia, Jeff, eu tinha uma estantezinha assim com um computador de tubo, a gente faz tempo isso, e aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu não lembro o que eu estava lendo, querido, só que eu sei que quando eu comecei a ler, a palavra de Deus começou a tocar tão forte no meu coração, que as lágrimas eu não conseguia conter as lágrimas, comecei a chorar, e eu senti ali o Espírito Santo me abraçando, me cuidando, porque o Senhor, Ele não está somente aqui, Ele está onde você clamar. E se você estiver dentro do teu quarto, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu carro, você clamar a presença dEle, Ele vai se manifestar ali dentro, porque a presença do Senhor é onipresente, Ele é onipresente, Ele está em todo que é lugar. Agora a manifestação é diferente, você está tendo aqui a manifestação da presença do Senhor. Então eu quero te dizer uma coisa, que se você clamar, se você buscar a presença dEle, Ele vem, e Ele perdoa aquela pessoa que está em maus lençóis, aquela pessoa que pecou, mesmo de ter provado o melhor de Deus, o Senhor perdoa a minha vida e a sua, querido, amém? Então longe do Senhor, há necessidades, há várias necessidades. Agora, na parte do capítulo 15, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: então caindo em si, veio um pensamento de consciência na vida dele, e eu e você precisamos ter essa consciência, de entender, não, mas nos caminhos do Senhor é muito melhor do que eu andar nesses meus próprios caminhos. Na casa de meu pai, eu não passo essa necessidade, porque no mundo, você pode ter conhecido Jesus, ir para o mundo não vai te tratar, meu querido, como o pai, o verdadeiro pai, está esperando na sua casa. Um pai tem uma casa, tem uma morada. Você não acha que tu vai ficar encontrando o pai em qualquer casa, em qualquer lugar? Parece até que eu estou sendo contraditório aqui, mas existe um lugar de adoração, existe a igreja, o corpo dele, o corpo de Cristo. Tem pessoas que acham, eu posso seguir a Jesus, seguir a Deus, sem precisar ir na igreja. É mais ou menos assim, eu posso viver, eu posso ter um corpo, você estava comigo? Posso ter um corpo, tirar uma parte do membro do meu corpo, deixar em casa enquanto eu vou trabalhar. Primeiro você vai voltar, que lá vai estar podre, não é? Já não vai mais ter vida. Então é necessário você estar ligado ao corpo. Não tem como você ter uma vida com Deus sem você estar ligado ao corpo. Você está ligado ao corpo, a igreja do Senhor, Ele é o corpo, Cristo é o cabeça, e o resto é o corpo dele. Nós somos os membros do corpo, juntos aqui nós somos membros do corpo, amém? Então ele caiu em si, ele percebeu que lá na casa do pai dele, até os funcionários comiam do bom e melhor. Por que ele ia passar necessidade? Por que ele ia passar a vontade de comer algo e não poder ter o acesso àquilo? Porque ele tinha gastado todas as coisas, todas as suas fichas, todo o seu dinheiro, com prostitutas, com bebida, com tantas coisas erradas. Ele caiu em si. A primeira atitude que eu e você temos que ter para voltar aos caminhos do Senhor, ou para até dar uma regulada, sabe? Às vezes a rota está meio doida aí, a gente está achando um defeito, a gente acha que fora é melhor. Eu vou te dizer uma coisa: dentro da arca de Noé,
Os bichos estavam lá, estavam até fedendo. Mas fora da arca havia o quê? Juízo. Você está me entendendo? Então pode estar até meio desconfortável, mas eu estou dentro da arca. Pode estar até meio desconfortável, mas eu estou vivo. Porque fora as pessoas não acreditavam. Ah, dilúvio, você está louco? Nunca choveu? Agora você está me falando que 100 anos o cara ainda demora, né? Se fosse um mês, 100 anos para construir uma arca. Também foi grande a arca, né? Agora, fora, problema. Caiu em si. A família dele estava protegida. Este homem, o filho pródigo, ele percebeu assim, eu preciso me tocar. Em segundo momento, a consciência nos leva ao arrependimento. A consciência nos leva ao arrependimento. Em segundo momento, ele comparou os seus empregados, como eu já havia falado. Ele confessou para ele mesmo que estava passando fome e teve uma atitude no verso 18. E me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele já preparou uma oração. Eu vou te falar que eu já preparei várias orações. Sabe que eu errei, pequei, e aí eu falei: Senhor, como é que eu vou confessar isso ao Senhor? Mas se você já está caindo em si, você já vê que a vida das pessoas que estão no caminho do Senhor, mesmo com as suas dificuldades, elas, sabe, está andando, está fluindo, as coisas estão acontecendo, e você está numa pior, você, não, peraí, alguma coisa está errada na minha vida, eu vou me posicionar, tinha um cego em Jericó, que o cego, ele estava falando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja bem, e aí naquela ocasião que ele ficava ali o cego, perambulando, pedindo esmolas, naquela ocasião, os discípulos: fica quieto, baixa a bola aí, ele não está nem aí para você. Jesus parou, opa, ele reconheceu alguma coisa aqui em mim, ele me chamou de filho de Davi, minha descendência, minha árvore genealógica. Aí o que aconteceu? O Senhor era cego, o cara caminhava, o Senhor ficou parado e falou para os discípulos: vai lá e diga para ele vir até mim. A atitude depende sua, a atitude é sua para acontecer um milagre. Ele pegou, ele teve que sair do meio do caminho. Primeiro ele tirou a capa que envergonhava ele ficou em pé e foi em direção de Jesus. Então o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Ele estava desejando a comida dos porcos, ele lembrou, caiu em si, comparou com os servos da casa. Ele falou: não, eu tenho que tomar uma posição, como aquele dia na kitnet que eu morava, eu tomei uma posição, uma poltrona azul que eu sentei, e naquilo eu chorei, eu li a Bíblia, eu chorei, uma posição. Eu e você precisamos tomar uma posição e nos arrepender da vida que nós estamos levando, buscar mais o Senhor, buscar se relacionar com o Senhor. Mas veja, a conversa continua. Ele pensou, ensaiou toda a frase e pensou: olha, se eu não chegar humilde lá, pode ser que meu pai nem me receba. Então ele teve uma atitude, se humilhou e foi em direção. Vamos ver o 19. Eu estou lendo. Não sou mais digno, ele falou até: não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me de como um dos teus empregados. 20. A seguir, eu estou no terceiro ponto, né? Agora eu vou entrar no terceiro ponto. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Até aí, perfeito. Vendo o pai alegre chorou. Essa é nova, hein? Conhece? Vendo o pai alegre abraçou. Aleluia. O seu filho voltou. Aleluia. De novo para o lar do pai. O seu filho voltou. Aleluia, glória a E um Deus. banquete a ele entregou. Aleluia. Meu terceiro ponto, o caminho de volta. Eu imagino que a distância era muito longa.
E ele realmente decidiu se posicionar e voltar aos caminhos do Senhor. E olha, eu vou te falar, em algum momento da nossa vida nós vamos ter que tomar essa atitude. Às vezes você só é um frequentador, você não é um adorador. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Mas eu vou te falar uma coisa: quem tem a natureza do Pai não pode ser jornaleiro, mas herdeiro. Esse jovem, ele chegou, ele estava orando: ó, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me arruma qualquer trabalho, eu vou para o campo trabalhar, e o Senhor não vai ter mais custo nenhum comigo. Mas o Pai de amor é tão misericordioso, que isso representa a graça. O Jesus estava ensinando aqui para os fariseus, isso aqui está representando a graça, de pessoas que erram, que pecam, que estão distantes do caminho do Senhor. O Pai Celestial, Ele faz, fica quieto que eu nem quero ouvir as tuas mazelas. Talvez você estava como ele, fedia porco. Eu não sei se você já passou por um caminhão de porco. Com certeza, né? Aqui em Seara, que o caminho é barbudo, cabeludo, estava uma loucura. O Pai avistou ele e foi em direção a ele. Isso é graça, querido. Isso é graça. Eu quero te falar uma coisa: a religião, ela faz com que você tente subir uma escada de 5 degraus. Só que toda vez que você chega no 3º degrau, você acaba resbalando e cai no 1º, porque você não consegue manter uma vida santa, uma vida reta, sem Jesus. Você não consegue manter uma vida santa, uma vida reta sem Jesus. Só que a graça é Jesus que desce a escada, te pega pela mão e te faz subir no 5º degrau. Isso é a graça, a maravilhosa graça que nos perdoa. E você não está aqui por outro motivo, você está aqui por causa de Jesus, por causa dessa graça maravilhosa. Você está comigo, meu querido? O pai beijou o filho, não quis nem saber, agarrou. A palavra até em hebraico aqui diz que ele pulou no pescoço do filho e começou a beijá-lo. O abraçou e o beijou no 20. E aí no 21, vamos lá, o filho diz: pai, pequei contra o céu. Aquela oração que você já sabe: não sou mais digno de ser chamado teu filho. E como eu falei, quem tem a natureza do pai não serve mais para ser jornaleiro, querido, para ser qualquer tipo de coisa. Vamos lá para o 21, para o 20, ou adiante, 23, 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Agora chegou o momento de restauração. Essa mensagem é muito simples, você já sabe de cor e salteado. Realmente o filho se perdeu, voltou para os caminhos do pai, se arrependeu de tudo aquilo que estava fazendo. Mas essa passagem me chama muita atenção. Naquela oração decorada, naquele momento que ele pensou: não, o pai não vai mais nem me aceitar como filho, o Senhor falou o seguinte: tragam a melhor roupa. Sabe o que significa roupas, querido? Eram roupas de gala, não era qualquer roupa, eram roupas de gala, é vestes de autoridade, diante das pessoas, dos servos, das pessoas que estavam ali trabalhando para aquele pai, que era muito rico. O Senhor, o Pai Celestial, colocou ele numa posição de autoridade, e é essa posição que eu e você temos diante do mundo, diante de Satanás, é uma posição de autoridade, porque ele te vestiu de vestes novas, vestes brancas. Quando Deus olha para mim e para você, você acha que Deus olha para um Israel cheio de defeito, cheio de ansiedades e medos? Você acha que tem capacidade e potencial numa pessoa como eu e você? Não existe. E tudo que eu tento oferecer para o meu Senhor, que não passe primeiro por Jesus, é trapo de imundícia, querido. Isso é a graça que muitos não entendem. Você está compreendendo? Amém? Então ele colocou vestes novas. O Senhor Jesus nos vestiu com vestes brancas.
brancas, limpas. E toda vez que Deus olha para mim e para você, Ele vê as vestes de Jesus, porque o juízo de Deus no homem, que lá em Noé o juízo foi o dilúvio, agora há 2000 anos atrás o juízo foi na vida de Jesus, e por causa da vida de Jesus, nós entregamos a nossa adoração, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos acesso à herança de um Pai Celestial, nós temos acesso às promessas do Senhor. Veja a posição que eu e você temos em Deus, uma posição de prosperidade. Ele fala que os planos dele são muito maiores que os teus planos. Acho que 55:8, coloca aí Isaías 55:8, vamos ver se eu estou bom de memória, meu Deus. Olha aí, ó. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês. O Senhor está falando para você. Eu não sei o que você pensou antes. Senhor, eu preciso disso. O pensamento dele é muito maior que isso, querido. Eu e você precisamos acessar isso. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Os caminhos lá de pegar a herança, de pegar as coisas do Senhor e viver uma vida nojenta e fora, negativo. Não são esses caminhos que o Senhor tem para a sua vida. O 9 agora. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Esse é o Deus que eu e você servimos. Então Ele te coloca vestes novas, como diz o versículo. Ele pega um anel, diante de todos os servos, um anel. O anel, ele representa um compromisso com o filho. Deus, ele tem um compromisso com você. Ele deixou lá o arco-íris, como uma aliança, é um anel, é um símbolo da nova aliança. Ele deixou a Santa Ceia, é um símbolo da nova aliança, para a minha vida e para a sua vida. Ele colocou um anel, e esse anel é para estar em evidência, que você é filho dele, que não importa o que você fez, o que você cometeu, quais são os seus erros, você continua sendo filho. Não vai ser a distância que vai fazer com que o amor de Deus diminua por você, meu querido. Então ele colocou ali o anel, além do compromisso com o filho, é restaurar a autoridade de pai. A autoridade do próprio pai está sobre você. Quantos versículos que nós temos que o Senhor entrega a autoridade, Jesus mesmo entregou para os discípulos: vocês irão pregar, você ir e pregar e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois ele ainda fala lá em Marcos 16, eu acho, que você vai beber veneno mortífero e não vai acontecer nada com você, a cobra vai te picar e não vai acontecer nada contigo. Sobre tua vida, meu olha que loucura, irmão, não vale encantamento. Olha aí, ó. Sobre tua vida, meu Isso aí é uma palavra que você tem que tomar posse. está a bênção do Senhor. Talvez a tua desculpa hoje é que você não é digno, mas você é digno, querido. Você é digno ou não é digno? A religião diz que você não é digno, sabia? Eu estou finalizando minha mensagem. O Senhor, Ele colocou e pediu para os servos: tragam aqui sandálias, porque aquele jovem tinha provado de tudo na vida, e agora o Senhor colocou roupas limpas, roupas de gala, um anel restaurando a autoridade de pai, e sandálias, porque para o novo caminho que ele estava para trilhar, precisava de novas sandálias, não mais aquele modelo de vida que ele estava vivendo. O Senhor quer restaurar a minha vida e a sua, querido. E além disso, dos 3 elementos que ele vestiu, aquele jovem, o filho pródigo, o filho mais novo, a roupa, o anel e as sandálias, ele mandou pegar aquele novilho, que estava gordo já, para fazer uma grande festa. Aquele novilho era o pai mais ou menos olhando para ele assim, ó: enquanto você está vivo, novilho, veja bem, é claro, para a festa dos judeus, muito significado ter o novilho, mas enquanto esse novilho estava vivo, representava que o filho estava morto. Vocês sabiam disso? E quando o filho saiu, o novilho estava magro. Então, engordando o novilho, o pai sabia: é hora do meu filho voltar.
para que haja uma grande festa, porque o novilho morto representa que o meu filho agora está vivo. Veja lá no versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O Senhor está retratando isso, querido. A Bíblia fala que é um pecador que se arrepende, a festa nos céus, e essa festa aqui é para a minha vida e para a sua. Toda vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida nojenta, longe de Jesus. Por fim, existia um filho, que era o filho mais velho. Esse era o filho mais novo que saiu, um filho mais velho. O filho, a Bíblia diz ali que ele estava no campo, ele não estava na casa, ele estava no campo. Os servos estavam na casa, mas o filho mais velho estava trabalhando como um escravo. Ele questionou o pai: pai, eu estou aqui trabalhando como um escravo, tantos anos, o senhor nunca matou um novilho para mim? Ele nem fala novilho, ele fala cabrito. Ele se diminuiu ainda mais. Eu quero que você entenda de uma vez por todas isso. Às vezes eu e você estamos aqui diante de uma palavra, diante da própria palavra de Deus, a Bíblia, que está acessível para a minha vida e para a sua. Você pode ir para casa e ler hoje. Não é que nem na China lá que os caras te matam, na Coreia, não. Aqui você tem acesso. Tem várias promessas ao meu respeito e ao seu respeito. E sabe o que nós fazemos, queridos? Nós olhamos para o nosso irmão, que está indo muito bem, que está sendo abençoado, que o ministério dele fluiu, que ele está tendo promoção na empresa, que a coisa está abençoada. Sabe, Deus está abençoando essa pessoa. Sabe o que nós falamos? Mas pai, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui fazendo, e parece que minha vida não anda. É igual esse filho que ficou. Isso aí representa, querido, que nós não somos salvos mediante as nossas obras. É como eu falei no início, talvez você está aqui com a motivação errada. Hoje é um tempo que eu quero convidar você a ficar de pé. Pode ficar em pé. Hoje é um tempo de restauração aqui, uma restauração de posicionamento, uma restauração de visão, uma restauração que você é digno e filho de Deus. Não importa se você andou distante, você passou várias necessidades. O que importa agora, querido, é que você está diante de um pai, e o pai, ele quer te colocar vestes novas, ele quer te colocar um anel de compromisso, ele quer te colocar novas sandálias, e ele quer fazer uma festa nos céus por cada pecador que se arrepende. Possivelmente, hoje uma palavra um pouco mais de orientação. Possivelmente, em algum momento da sua semana, da sua vida, você usou a palavra de Deus de uma forma, querido, que não foi tão agradável. Talvez você, em vida, pegou a herança do pai e você vive uma vida dissoluta aí pelo mundo, perdida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor quer ter um compromisso com você muito maior que esse que você está tentando ter com o Senhor. Talvez você ficou muito tempo, querido, tentando fazer com as suas próprias forças, achando que a riqueza que você tinha aí no mundo era suficiente para você. Eu quero dizer uma coisa: a riqueza do Pai é muito maior que bens, que dinheiro. A riqueza do Pai é a compaixão, é a misericórdia, a graça, que isso não tem fim. Você pode estar voltando talvez para o caminho do Senhor umas 20 vezes, 30, quantas vezes for necessário. O Pai de amor está aqui para te receber. Eu quero orar pela sua vida. Você feche seus olhos, pode apagar essas luzes aqui, querido. Vem, filho amado. Quero que você esteja aí orando pela sua vida. Apresente ao Senhor: Senhor, em algum momento eu não me senti digno. Coloca novas vestes em mim, Senhor. Faça com que as suas promessas possam ser verdade na minha vida. Será que é esse o relacionamento que o Senhor tem para você, querido? Talvez você é pai e o seu filho não tenha te agradado. Será que não é a hora de você correr ao encontro dele e dizer: filho, eu te amo,
Filho, eu te amo, independente dos erros que você tem. Será que você, por algum momento, ficou distante do caminho do Senhor? E você estava até decorando uma oração, palavras já prontas para entregar ao Senhor, e o Senhor não está preocupado com as suas palavras bonitas. Ele está sim olhando para o seu coração, se você está disposto a viver algo novo da parte de Deus, a estar no caminho de volta. Esse caminho te coloca numa posição de filho, de justiça, de digno, porque você é filho de Deus. Senhor Jesus, na tua presença, eu apresento, Pai amado, a vida de cada um aqui neste lugar. Eu quero dizer, Pai amado, que em algum momento, todos nós, Pai, ficamos distantes do seu caminho. Provamos, Pai amado, das suas bênçãos, das suas riquezas, mas acabamos, Pai amado, não provando do amor de Deus, de um Pai maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Senhor Jesus, transforma o nosso coração, restaura, Pai amado, a nossa vida, nos tira, Pai amado, do lamaçal do pecado, nos tira, Pai amado, de um mundo onde não nos trataram bem, nos colocaram, Pai amado, nas posições, as piores posições, mas o Senhor quer nos colocar numa posição de honra, até mesmo, Pai amado, nós que estamos muitos anos na vida cristã, que achamos que não temos nenhum problema, que não temos desfrutados, Pai amado, da sua casa, desfrutados das coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nos perdoa, Pai, nos restaura, Senhor Deus, restaura a nossa mentalidade de filhos, não faz com que nós ficamos comparando, Pai amado, com nossos irmãos, e faça com que nós entendemos a nossa posição de filho amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.